Jornal Gazeta do Centro-Oeste, entrevistando o deputado Mauro Benevides. E também, ao seu lado, a ilustre deputada Flávia Moraes. O senhor é um dos arquitetos da reforma tributária aqui no Congresso Nacional. Em que pé está a reforma tributária, já que é um tema que vai afetar diretamente todos os brasileiros? Bom, meu primeiro registro é dizer que aqui no PDT, a deputada Flávia é quem nos passa a orientação, o caminho que o partido deve perseguir, e isso muito nos conforta pela segurança com que ela passa para todos nós hoje aqui da bancada do PDT. A reforma tributária, aliás, o PDT indicou, com a anuência dela, o meu nome para poder compor essa comissão de 12 parlamentares que vão sistematizar a reforma tributária. E o que é a reforma tributária? Para que as pessoas possam compreender. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, é muito cheio de regra. Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, instrução normativas, portarias, isso encarece para a empresa que produz ou serviço que é prestado por essa complexidade de atribuições tributárias que acontece aqui no Brasil. Segundo ponto, é um sistema altamente regressivo. O que é um sistema regressivo? É que a população mais pobre, que consome boa parte da sua renda, no Brasil, a sua arrecadação, metade dela é baseada no consumo. Portanto, o pobre paga mais tributo proporcionalmente da sua renda do que paga o rico. E nós temos que acabar com essa questão. E terceiro ponto, as exportações brasileiras, elas precisam, o agronegócio, por exemplo, precisa ter um pouco dessa preocupação em relação ao que exporta, porque hoje no Brasil, os produtos primários e semi-elaborados, eles hoje são desonerados do pagamento do ICMS. E no IVA, nessa reforma, o IVA também vai ter que desonerar não só a venda, mas também assegurar que os créditos do ICMS que ele pagou quando comprou os insumos para produzir o seu bem, essa autorização de transferência de recursos também deve ser feita. Então, tudo isso arruma, nos conduz para uma reforma. E 3 problemas mais graves que a gente poderia realçar aqui, deputada Flávia, nesse exato momento. Primeiro, é o conflito federativo, porque o IVA ele vai ser o princípio do destino puro, e hoje no Brasil é na origem. Boa parte dos produtos, ele tem uma parte do imposto que fica para o estado que produz. Agora vai tudo para o destino. Isso gera um problema entre São Paulo e o estado do Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte e assim por diante. Esse é um primeiro ponto que precisa ser resolvido. Segundo, os municípios têm uma alta resistência em juntar o seu ISS com o ICMS, que é o imposto estadual. Por que disso? Porque o ICMS nos últimos 10 anos, ele cresceu numa velocidade muito menor do que cresceu o ISS, porque o mundo caminha para o mundo da prestação do serviço. Então a arrecadação do ICMS vem crescendo muito mais proporcionalmente do que o ICMS. Então os municípios, o ISS, os municípios interpretam que essa junção de ISS com ICMS tira, ou seja, dá uma desvantagem para os municípios, e isso precisa ter uma reflexão em relação a essa questão. Então são vários pontos que precisam ser aí. E o setor educacional, por exemplo, que hoje tem o aporte do Fundeb aumentando de 10%, que era o aporte da União para o Fundeb, que é o Fundo da Educação dos Estados e dos Municípios Brasileiros, que o Congresso Nacional, com o apoio da deputada Flávia, minha e todos nós, ele aumentou esse aporte de 10% para 22% do total do bolo do Fundeb. Isso está um pouco mascarado na reforma e o pessoal da educação está com muito problema. E o último ponto são os serviços que estão altamente apreensivos para o aumento da carga tributária que vão ter. As universidades, os colégios, os hospitais, os planos de saúde, enfim, as hemodiálises, tudo isso nós temos que ter muito cuidado, porque senão esse imposto pode aumentar e o povo brasileiro não aguenta do seu lombo mais um imposto, uma carga ainda mais alta. Deputado, quando o senhor acha que essa reforma vai estar pronta para ser votada e discutida com a sociedade e votada? Nós acreditamos, nós estamos sugerindo no nosso grupo que a gente traga logo, nós estaremos conversando com o senador presidente Rodrigo Pacheco amanhã, para ele indicar 3 senadores que possam participar juntamente conosco na comissão que estamos produzindo aqui na Câmara, para que o produto que saia da Câmara
ele já saia afinado, ou seja, de conformidade com que também possa pensar o Senado Federal. Isso por si só já mitiga 6 meses de trabalho. Eu acredito que a gente tem até o mês de julho, mês de junho até 15 de julho, que é o Congresso entre recesso no dia 15 de julho, eu acredito que é plenamente viável a gente conseguir, mitigando esses efeitos que eu acabei de elencar aqui nesse momento, é possível que esse alcance, essa votação em plenário em 2 turnos, possa ser feito tanto na Câmara dos Deputados, como possa ser feito no Senado Federal. Deputada, qual a importância da reforma tributária para os brasileiros, para aqueles que estão lá na ponta? Bom, a ideia e a tentativa, a intenção dessa reforma é unificar, simplificar, coibir sonegação e diminuir o custo, né, desse imposto para o brasileiro. Eu quero aqui dizer que o PDT tem uma honra muito grande de ter como representante nessa comissão tão importante o deputado Mauro Benevides, tão preparado, que com certeza vai trabalhar pela justiça fiscal, que a gente quer uma reforma que traga justiça fiscal, que possa fazer com que todos, é claro que não tem como todo mundo ganhar, mas que seja justo, que todos possam prosperar, que todos possam viver, e é isso que a gente vai buscar nesse texto. Então o deputado está totalmente preparado, é do PDT, aqui no PDT eles nos subsidiam nessa discussão, ele nos ajuda a analisar, que é um texto muito técnico, e com certeza ele estará participando conosco na reunião da bancada goiana, que nós vamos fazer com os parlamentares goianos. Ele deve estar lá também para nos ajudar a esclarecer, para que todos os deputados, na hora de votar sobre a reforma tributária, possam ter um conhecimento profundo sobre o que nós estamos votando. É uma matéria importante, que merece muito o nosso cuidado, a nossa cautela, para que a gente não tenha perdas, para que a gente possa promover, através dessa reforma, a justiça fiscal.